professores! Estamos aqui para mais uma semana no nosso subsídio bíblico, didático e pedagógico para o estudo de professores de jovens. Sou a professora Raquel Monteiro e nesta semana nós estamos aqui para estudar a lição de número 11, que tem por título Quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. Nosso texto principal está localizado no segundo escreveu São João, capítulo 15, o versículo 5, que nos diz o seguinte: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nosso resumo da lição diz o seguinte: somente através de uma comunhão verdadeira com Jesus podemos frutificar no reino de Deus. Essa lição é maravilhosa. Essa lição também faz alusão ao dia 11 de setembro, que é o Dia Nacional de Missões. Então é um dia muito importante e você pode estar associando esta data à sua aula e fazendo assim um trabalho também de conscientização missiológica em seus alunos. Nossos objetivos é explicar a respeito da imagem da vinha e o grande vinhateiro, compreender os princípios da comunhão e saber os impactos da comunhão. Nosso texto bíblico está localizado em 2 escreveu São João, capítulo 15, os versículos do 1 ao 4. E aí você, como de costume, faça a leitura com seus alunos de forma alternada e voluntária, ou ainda solicitando aqueles alunos específicos para fazer a leitura em sala. Esta lição, amados, é muito importante porque trata sobre o processo de frutificação do crente. Como nós já vimos em lições anteriores, vimos que o processo de imitação de Cristo envolve várias etapas, há diversos elementos essenciais para que um cristão se torne parecido com Cristo. E agora, nesta lição, nós estamos falando do processo de frutificação. Se na lição passada nós falamos sobre a purificação, como é importante o jovem purificar o seu coração, purificar o seu caminho, nós estamos agora falando sobre um tema muito importante que é a frutificação, pois o crente precisa de frutos para demonstrar que está ligado a Cristo. E aí, a nossa introdução vai exatamente a apresentar esses detalhes aqui para que o professor venha a ministrar sua aula com graça e com sabedoria. Nossos tópicos são os seguintes: 1. Imagem da vinha. 2. Os princípios da comunhão. E 3. Os impactos da comunhão. Lembrando que cada tópico está ligado a um objetivo. Então é importante que o professor aborde os 3 tópicos de forma homogênea, tá certo? De forma equilibrada entre os períodos de tempo aí, tá certo? Então essa lição, amados, é uma lição que traz grande importância. Ela faz alusão à videira, à vinha, e nós vamos entender aqui de forma detalhada como é que é esse processo, por que é que Cristo compara, né, o processo da vida cristã com a videira, com a vinha, que é a plantação de uvas. Nós temos até algumas uvas aqui para ilustrar para vocês, e é muito importante o professor trazer essa analogia para a sala de aula, para que ele possa, de fato, fazer essa comparação da vida cristã com a vinha, com a videira, com as uvas, e o que isso tem de significado para a vida do jovem. No nosso tópico 1, nós temos aqui por título os princípios da comunhão. Esse tópico ele é um tópico introdutório, mas ele vai fazer com que o professor traga ali todo o contexto, todo o pano de fundo. É muito importante, antes de abordar qualquer assunto, o professor trabalhar o que está envolvendo ali, de onde surgiu a vinha, qual foi a primeira menção da vinha no livro da Bíblia. Então nós vemos que inicialmente a Bíblia menciona a vinha, né, desde a época de Noé. Então a história da vinha, a comparação da vinha não é algo que é novo, não é algo que é só a partir do Novo Testamento, não é só Jesus que menciona isso, mas Deus, a princípio, quando Noé desceu da arca, ele plantou uma vinha, né? O Monte Ararat ali já demonstra ali já alguns desenvolvimentos, né, da vinha e das videiras que representam
essa ligação que Deus tem para conosco, certo? Então é importante o professor trazer aí e falar um pouco desse pano de fundo. No livro de Isaías, capítulo 5, certo? No livro de Isaías, capítulo 5, versículo do 1 ao 7, é importante nós lermos aqui só para contextualizar, você também pode ler em sala com seus alunos, diz o seguinte: agora cantarei ao meu amado cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e cercou e limpou das pedras, e plantou excelentes vides, edificou o meio dela numa torre, construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e minha vinha. Que mais podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como se esperando desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Então, esse processo de comparação se iniciou desde o Antigo Testamento. Deus já havia feito uma comparação do seu povo com a vinha, com a videira. E Deus esperava, havia dado vinhas excelentes sementes para que fossem plantadas. Entretanto, o povo de Israel, pela sua desobediência, e aí fica essa analogia, começou a apresentar frutos amargos, uvas bravas que não serviam para produção de vinho, não serviam para ser comidas e, enfim, eram jogadas fora porque não tinha serventia alguma. Então veja como Deus, a princípio, já comparava o povo de Israel, seu povo amado, com a vinha, com a plantação da videira, os cuidados que se deveria ter para que essa produzisse frutos suaves, doces, grandes e gordos, né? E que pudesse de fato mostrar a prosperidade. Lembrando que a videira também é mencionada na Bíblia por diversos estudiosos como símbolo de prosperidade e paz. Então, lá no Gênesis, inicialmente na Terra Prometida, havia a promessa para Moisés e o seu povo de que a Terra Prometida seria riquíssima em romãs, oliveiras e, por que não, a videira. Então a videira estava lá novamente como símbolo de prosperidade. E a videira, como é dito no livro para Moisés, no livro de Números, diz que eles trouxeram, né, alguns frutos da Terra Prometida para que as pessoas vissem do que se tratava, como era, e eram grandes cachos de uva que eram carregados por pessoas, eram uvas excelentes, eram uvas grandes, diferenciadas, não era aquela uva simples como essa aqui que está ao meu lado do supermercado, não. Eram uvas especiais que tinham ali a bênção da prosperidade que o Senhor havia prometido ao seu povo. Então deixe claro para o seu aluno nesse primeiro tópico que a vinha é sim instrumento de comparação da relação de Deus com o seu povo e de Cristo para conosco nos dias atuais. Por isso então que a vinha, as videiras estão como pano de fundo de toda essa lição. Deixe claro isso para o seu aluno no tópico 1. Agora vamos para o nosso Momento EBD. Caro professor, você já fez o Momento EBD na sua congregação esta semana? Se não fez, ainda dá tempo. Aquele momentinho do culto que você pode falar com o seu dirigente, 5 minutos, 10 minutos, convide seus alunos a participarem da escola dominical no domingo, convide os demais irmãos que ainda não comparecem à EBD para que eles possam prestigiar, aprender da palavra de Deus em mais um domingo. Lembrando que daqui a 2 semanas nós teremos um novo trimestre e aí aquela oportunidade de fazer uma ênfase. Você que não veio, vai iniciar a lição nova, vem agora, participe. Aquele momento você pode trazer um trechinho da lição, você pode trazer uma abordagem e também pode escolher um aluno que se destacar em sua turma para que ele também faça esse Momento EBD. E aí não fica só você fazendo o Momento EBD, mas sim um aluno, um professor de alguma turma. Você pode pedir que essas pessoas destaquem ali um trechinho e usem 2 ou 3 minutos do culto para convidar os demais irmãos a participarem dessa grande escola dominical que é o nosso grande aprendizado da palavra de Deus. Não deixe
de compartilhar essa ideia na sua congregação. No nosso tópico 2, nós temos aqui o título que nos diz o princípio da comunhão. Então, que necessidade é essa de que haja comunhão de Cristo conosco? E aí há sim o comparativo da leitura, né, do textual, que está em 2 escreve João 15:5, diz: eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí vem um processo de comunhão. A palavra comunhão tem a ver com aquilo que é comum, ou seja, é comum, temos que estar em comunhão, é comum, eu em Cristo e Cristo em mim, para que eu frutifique. Então, essa é a condição ideal para a frutificação. É quando eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Isso deve ser deixado claro para seus alunos. E aí é muito importante, né, que o professor destaque que há necessidade de um relacionamento com Jesus. Essa necessidade de relacionamento já vem desde as lições anteriores. Você pode, inclusive, retomar as lições anteriores aí. Não deixe de mencionar a oração, o jejum, o equilíbrio, né, que o cristão deve ter aí ao longo da sua trajetória, para desenvolver aí um cristianismo sólido, um cristianismo que tem uma base ali profunda, raízes, como nós estamos comparando aqui, certo? E aí nós vamos falar da ligação da videira dos ramos da videira à videira verdadeira, que é Cristo. Ele diz que ele é a videira. Ele é que nos leva à seiva, ele é que nos conduz as vitaminas necessárias para que nossos ramos produzam. E aí, mais uma vez, o professor pode trazer a alusão, né, da vinha. Por quê? Porque a videira, ela é uma árvore da família trepadeira, que é exatamente essa árvore, essa planta que vai enramando em outros lugares, ela vai se enramando e vai-se embora. Então, uma videira pode ter o seu tronco aqui, a sua raiz, mas seus galhos, os seus ramos podem estar longe, pode estar distante, já alguns metros. Se vocês tiverem a oportunidade de visitarem uma vinha, vocês vão ver que são varais, né? Que começam ali, que vão, às vezes, metros de distância, mas só haverá uvas, né, naqueles galhos, naqueles ramos, para os ramos que estão ligados diretamente ao caule, à raiz, que aqui na nossa comparação é Cristo. Então, por isso a importância de se destacar essa imagem da vinha nesse princípio de comunhão. E aí, aqui diz, né, na lição, que ter um relacionamento verdadeiro com Jesus é a exigência prévia para qualquer atuação no reino. Então, se nós queremos frutificar, se nós queremos dar frutos ali no reino, nós precisamos estar ligados em Cristo. E aí, só para deixar claro, tem aqui uma atitude que é muito comum, que eu pesquisei, né, nos criadores, né, nos agricultores de vinha, que é a poda. E aí é muito importante, né, porque a poda, ela vai trazer ali um momento de adequação, porque muitas vezes os ramos vão muito longe, então eles não recebem os nutrientes necessários e também não estão frutificando. Quando o vinhateiro percebe que aqueles ramos não estão frutificando, ele poda, ele corta. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas há um fenômeno chamado choro da vinha. Esse choro da vinha acontece, choro da videira. O choro da videira é um fenômeno que acontece quando o vinhateiro poda os galhos que não estão frutificando. E aí ela começa a derramar uma seivazinha, aquela aguinha, e com o passar dos dias, de 20 a 30 dias, ela vai se curar daquela ferida, daquela poda, e vai produzir um novo raminho. E esse raminho vai gerar flores e vai gerar frutos. Então, esta poda aqui está relacionada à adequação da
palavra. Para que nós possamos frutificar, nós precisamos estar dentro da palavra. E aqui no subtópico 3 diz o seguinte, que a falta de permanência em Cristo produz um resultado terrível, a condenação eterna. E essa condenação eterna naquele grande dia, onde Cristo vai de fato cortar o ramo inteiro e lançar fora. Mas antes disso, quando nós estamos em Cristo, nós temos o processo de poda. E esse processo de poda que traz o choro da videira, ele é necessário para que a videira floresça, para que a videira evolua e assim, de fato, apresente novos frutos. No livro de São João, capítulo 15, o versículo 7 diz: Se estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, tudo que pedires será feito. Então, é necessário que nós estejamos em Cristo e Cristo esteja em nós. Então, nós precisamos, não basta estar ligado à videira. É preciso que esses ramos recebam os nutrientes necessários, ou seja, nós estarmos em Cristo, mas Cristo está em nós? Nós estamos recebendo os nutrientes necessários? Você pode questionar ao seu aluno. Muitas vezes ele está ali dentro da igreja, ele é salvo, mas ele não está produzindo frutos. Por que será? Porque ele não está recebendo nutrientes necessários. Quem são esses nutrientes? Esses nutrientes são a palavra. A palavra de Deus, ela traz os nutrientes necessários, a alimentação necessária para que de fato a videira receba, os ramos recebam a seiva necessária para produzir frutos. Então, necessariamente estar ligado à videira não significa produtividade. E sim, é preciso que nós recebamos também a seiva, que é a palavra. Então, é uma exigência prévia para qualquer atuação do reino. Não basta estar ligado em Cristo, eu preciso receber os nutrientes. E para receber os nutrientes, eu preciso estar ali com a poda em dia. Porque às vezes o ramo está longe, mas ele não está recebendo, está mirrado, ele não está recebendo os nutrientes necessários. Então, nesse tópico 2, é bom o professor deixar claro, essa questão da comunhão com Cristo, e aí envolve o estudo da palavra de Deus, a prática da palavra de Deus, e ele diz aqui que o Salvador exige um confronto diário com os nossos pecados, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos diz o seguinte: Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós devemos sempre estar permanentemente buscando ao Senhor para que Ele nos limpe, para que Ele nos pode, para que nós possamos estar enquadrados na palavra, porque isso é garantia de frutos. Então, nós temos que ter a comunhão em Cristo sempre, para que nós possamos produzir frutos saudáveis e saborosos para o reino de Deus. No nosso tópico 3, diz o seguinte: os impactos da comunhão. Então, o que acontece quando nós temos comunhão com Cristo? Quando nós estamos ali com aquela vida ligada ao Senhor e nós praticamos, tudo aquilo que a sua palavra nos diz. Então, nós vamos ver que só há comunhão com Cristo se houver adequação à palavra. Então, no tópico anterior, nós vimos que a comunhão ela é condição para que nós estejamos em Cristo e Cristo esteja em nós e nós segundo a palavra. Então, só há comunhão se a palavra do Senhor for obedecida. E aí não adianta nós lermos, nós fazermos rituais, frequentarmos a oração, o culto de doutrina, a EBD, se nós não praticarmos a palavra. E aí nós temos que deixar claro para os nossos alunos nesse momento. São os impactos. É algo impactante, é algo que traz uma transformação. O impacto é algo que chama atenção, é algo que acontece, que mexe com a estrutura. Então, se aquele aluno, ele está ali, inerte, imóvel, e aí nós não podemos julgar a salvação ou não, mas nós vamos olhar o fruto.
está produzindo fruto? Que fruto é esse? E aí é importante observar que há a comunhão com Cristo para haver o processo de frutificação. Só há frutificação se nós estivermos em Cristo. E aí o subtópico até faz uma pergunta, né? Uma dica aí. Como orar e ser respondido? Ora, a própria palavra nos traz a resposta disso, né? No livro de 2 escreveu João, capítulo 15, versículo 7, como eu já mencionei aqui, né? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, tudo o que pedirdes em oração vos será feito, vos será atendido. Então, essa dica de ouro. Então, muitos jovens não alcançam a riqueza espiritual, a prosperidade espiritual e não conseguem frutificar porque não estão de acordo com a palavra. E aí, é importante, nós vamos trazer esse elemento na nossa dica pedagógica, que é exatamente a questão da videira. Por quê? Porque se não há frutos, tá havendo aí algum processo que está precisando acontecer na vida deste jovem. E aí, será que é a adequação à palavra? Ou será que é a poda? E aí, nós vamos tentando descobrir através da nossa busca, através da oração, através da prática da palavra, através do aconselhamento, para que esses jovens desenvolvam, né, as suas habilidades espirituais e também frutifiquem. Então, ele traz aqui como segredo, como dica de ouro, né? Se você quer orar e ser respondido, é necessário que você esteja dentro da palavra. A palavra tem que estar dentro de mim e dentro do padrão daquilo que eu preciso, daquilo que o Senhor nos pede, daquilo que o Senhor nos pede. E aí, ele diz que não tem segredo. Quem ora pelo cumprimento da vontade de Deus em sua vida, busca obedecer tudo o que o Senhor ordenou. Tanto será respondido em suas orações, quanto fala do plano eterno. Então, se trata do reino material, aquilo que nós pedimos ao Senhor segundo a sua vontade, como também do reino eterno, do reino espiritual, que a vontade dele prevaleça aqui nesta terra, enquanto tivermos vida. E aí, a verdadeira marca de um cristão, que é o subtópico 3, que também é muito interessante esse tópico, nos diz, né, que o cristão não pode ser inútil. E aqui o cristão tem que frutificar. Se ele não está frutificando, caro professor, chame a atenção dos seus alunos para esse detalhe. Se ele não está frutificando, peça que ele faça uma reflexão em sua vida. Ele faça uma retrospectiva, né? Inclusive é até interessante fazermos isso pós-lição ou pós-trimestre, né, que o aluno faça uma reflexão, o que eu mudei, como eu tenho crescido no reino durante esse trimestre, de que forma eu contribuí. E aí nós temos a alusão aqui, a nossa dica, né, para que o professor traga também esse Dia Nacional de Missões como um dia de conscientização, para que esses alunos venham entender que o reino de Deus não significa estar dentro da igreja, que igreja significa chamados para fora, e nós devemos frutificar para os outros, lembrando que os frutos não são para nós mesmos. Quando uma fruta, uma videira, qualquer árvore frutífera, ela frutifica, chega um período que os frutos ficam maduros, certo? E aí é preciso que alguém os colha. Pessoas famintas, necessitadas, precisam daqueles frutos. Só que, se ninguém pega aqueles frutos, eles vão cair da árvore e apodrecer. Será que você está ofertando seus frutos às pessoas que precisam? Será que pessoas têm ouvido falar daquilo que o Senhor fez na sua vida? Questione os jovens. Faça uma reflexão com eles nesse momento, para que eles venham refletir. Se você tem dado fruto, esses frutos têm destino certo? Ou eles estão apodrecendo e caindo dos galhos da árvore? Então também é um outro lado. Não é só questão de não frutificar. Há os que frutificam e não dão destino correto aos frutos. Isso é muito importante, caro professor. Porque se o seu aluno frutifica e ele não serve esses frutos, e ele vai apodrecer e para nada vai se aproveitar. Então é muito importante que os frutos tenham destino corretos. Todo fruto, quando é maduro, ele precisa ser colhido no tempo correto, para que seja saboreado, para que seja usado corretamente por pessoas que necessitam saciar sua fome.
E aí eu achei muito lindo essa alusão ao Dia Nacional de Missões. Então não deixe de trazer essa comparação, essa alusão, porque no início da lição o nosso autor já traz aqui, ó, Dia Nacional de Missões, no dia 11 de setembro. Nós temos aqui essa dica, né, para o professor fazer o link com a lição. E essa lição é maravilhosa, essa lição dá para fazer completamente, um link completo com a lição e, de fato, trazermos aí algumas sugestões para os seus alunos utilizarem os frutos, doarem seus frutos em tempo hábil para aqueles que precisam da palavra de Deus. E agora vamos para as nossas dicas didático-pedagógicas para incrementar a sua lição. Eu segurei um pouquinho aqui algumas análises da videira, exatamente porque eu queria trazer neste momento aqui. Então nós temos duas dicas pedagógicas para hoje. Mas antes da dica pedagógica, nós temos um trabalho da dinâmica trimestral que é nosso e-book. Você tem produzido o e-book com os seus alunos. Lembre-se que nós sugerimos que ao longo do trimestre fosse produzido o e-book e aí cada semana o aluno traz uma pergunta, eles respondem conjuntamente e assim vão construindo esse e-book de perguntas e respostas que vai, ao final do trimestre, ser um grande aparato, um grande acervo ali que vocês terão construído com a ajuda dos alunos. Então não deixe de fazer essa atividade trimestral. E aí, partindo para as dicas, né, da semana, nós temos a nossa dica de número 1, que está localizada, né, na página 76 da própria lição. Essa dica aqui é uma dica maravilhosa, é uma dica do próprio autor da lição, que diz que você vai separar os alunos em grupo e vai pedir que eles encontrem na Bíblia referências relacionadas à videira e seus frutos. Então, é muito interessante esse momento de descontração, caso o professor queira utilizar essa dinâmica aqui, porque vai fazer com que os alunos vejam que a videira, a vinha, a plantação de uvas, ela não é algo só do Novo Testamento, mas é algo que o Senhor, desde o princípio, já havia conversado com o seu povo, né? Então, essa dica aí, depois o professor vai juntar a turma e vai discutir aí, né? Trazer algumas referências que o Senhor já tinha trabalhado, a comparação da vinha, da videira, com a nossa vida espiritual desde a época do povo de Israel. A nossa segunda dica pedagógica é exatamente a comparação com a vinha, né, com a videira. Na verdade, vinha é a plantação de uvas, videira é aquela plantinha ali que dá as uvas, que traz o vinho. E aí, eu gostaria de sugerir ao professor que levasse para a sala de aula, se possível, uvas. Então, eu tenho aqui minhas uvas, certo? Eu tenho aqui uvas verdes. Mas eu pediria que vocês levassem para a sala de aula, se possível, 2 tipos de uva, a uva verde e a uva roxa. Por quê? Porque você vai levar e vai perguntar aos alunos qual é a diferença entre uma e outra. E eles vão mencionar, né? Ah, eu gosto mais da verde porque é mais doce. Não, a roxa é mais saudável. Ah, a roxa produz um vinho melhor. E não, a uva é mais gostoso dessa forma. E aí eles vão trazer os comparativos daquela uva. E você vai explicar que as uvas ali, você vai trazer essa ilustração para a sala de aula. Eu aconselho levar as próprias uvas, né? Você vai levar para a sala de aula e vai pedir aos alunos que mostrem a comparação entre essas uvas, mas que de toda forma é preciso o mesmo processo. Então, as uvas são diferentes. Então, assim como nós temos ministérios diferentes na casa do Senhor. Um canta, um ora, outro prega, outro ensina, outro instrui, outro apacenta, o outro evangeliza, mas são as uvas diferentes, né? A roxa, a verde, a Itália, a uva... Existem diversos tipos, né? As mais doces, as mais azedinhas, mas todas elas têm um sabor diferente e também todas elas têm algo em comum, são frutos que alimentam. E aí, você vai trazer, apesar dessas uvas serem diferentes, todas estão ligadas à videira. Todas precisam crescer, amadurecer, receber a seiva
ali para poder frutificar e assim dar o nosso fruto aqui saudável, maduro, para que pessoas degustem. E esse processo muitas vezes demora tempo. No nosso livro de apoio, eu trouxe aqui na nossa página, na página 122, ele diz, né, o autor da lição diz que para frutificar é importante que essa planta, a videira, fortaleça sua estrutura e raízes e desenvolva bem os seus ramos para suportar o peso das uvas que serão produzidas. Então vejam só, uma videira demora, em média, caro professor, e aí você vai dizer para o seu aluno nessa didática, nesse momento pedagógico, que demora de 5 a 6 anos para dar o seu primeira safra. Veja quanto tempo de cuidados eu cuidando, regando, podando a vinha para que ela venha produzir as uvas. 5 a 6 anos. Então, é muito tempo, mas é necessário, porque é a maturidade suficiente para produzir bons frutos. Então, é interessante você trazer, né, essa análise, falar desse tempo de maturação, falar da necessidade da seiva, da alimentação, de estar ligado à videira, certo? Para que esses frutos venham ser produzidos. Então foram essas dicas pedagógicas, didáticas e bíblicas que nós trouxemos para você, para subsidiar o seu trabalho aí em sala de aula. Eu desejo que o Senhor abençoe a tua vida, o teu ministério e lhe dê uma excelente aula no domingo.